Por quê? Ela precisa estar pronta para o dia que o noivo vier. O noivo não falava o dia, o noivo apenas pagava o preço. Mas nesse intervalo entre a vinda do noivo e a espera da noiva, poderia ser que alguns iriam dizer assim: quando é que ele vem? Ela iria dizer: eu não sei quando ele vem, eu só sei que ele vem. Qual é a certeza que você tem que ele vem? É porque ele pagou um preço pelo relacionamento. Mas e se ele te trair e arrumar outra noiva? Ela dizia: isto é impossível, pois o preço que ele pagou por mim é um preço muito caro, então ele não vai gostar de outra pessoa. E você, se eu não consigo gostar de outra pessoa, pois somente um pagou o preço por mim. Galera, somente um veio aqui na aldeia e gostou de mim de verdade. Não olhou pela minha aparência, simplesmente me amou. Sem me conhecer, decidiu pagar um preço por mim. Então eu vou esperá-lo voltar. Então as damas ficam com ela e vai chegando o grande dia. E qual é a expectativa do grande dia do encontro? Simples. Nenhuma noiva casava de dia. Tinha que ser à noite. O prazer dela era ser arrancada de dentro da casa durante a noite pelo seu amado. Isso mexia com o seu coração. Isso sacudia com ela. Era uma prova maior de amor ser raptada da casa do seu pai à noite enquanto todos dormiam. Então, quando vem assim, aí vem o noivo. Quem é que está gritando? É que o noivo também tem amigos. Então, os amigos do noivo vêm na frente, gritando na aldeia, fazendo barulho. Olhe bem. Então, quem está, as virgens, escutam o grito. E elas precisam acender as lâmpadas. Porque elas precisam clarear o caminho para ver o noivo passar. Porque o grito, tem que nós falamos aqui, lemos Tessalonicenses. O grito é para que o caminho se abra. E o caminho entre o noivo e a noiva é o céu. Então vai haver gritos, alaridos, ordem. Então esses moços entrando na aldeia à noite, pensa, houve um barulho, mas era mais de meia-noite. E quando eles vêm, a noiva escuta. Por que a noiva escuta? A noiva percebe que o dia chegou, ela está pronta. Mas as virgens vão clarear o caminho. Elas acendem a lâmpada, e 5 tinha azeite e 5 não. A lâmpada era o convite dado à noiva para o seu casamento. E quando há o grito, as virgens vão acender as lâmpadas. E aí 5 não tem. Enquanto elas vão comprar, o casamento já aconteceu. O noivo pega a noiva da casa, sai à noite e vão embora. No outro dia de manhã, um comentário na vila. Essa noite teve um barulho aqui. Alguém se casou. Alguém se casou. Quem foi? Foi aquela que usava véu. Mas quem é ela? Não sabemos, mas alguém se casou. Por quê? Houve um barulho à noite enquanto a gente dormia. Alguém foi embora. 7 dias depois das núpcias, o noivo volta para a aldeia. Quem quiser ficar e ele traz a noiva sem o véu para apresentar galera, a aldeia àquela a quem ele havia amado. Então ele volta para a avisa, aldeia e toda a aldeia sabe. Tá então foi essa que casou há 7 dias atrás que ele veio buscar. Bom, o que eu quero dizer com isso? Bom, que as virgens não são a noiva. Que as virgens, vou dizer eu, as virgens representam 10 talentos. Os talentos que você tem. A Bíblia representa os dons que estão em escassez, porque isso não sobe, isso fica. As virgens representam as nações amigas de Israel, mas a noiva é a igreja. Só a noiva vai subir. E os amigos da noiva vão participar no milênio com Israel e com a noiva, mas não vão conhecer a noiva até que Jesus vem, no Monte das Oliveiras, depois de 7 anos. Então todo olho vai ver, porque hoje ninguém sabe quem é a igreja. Quem é que sabe hoje quem é a igreja que vai subir? Ninguém sabe, porque as pessoas vão acordar e a placa vai continuar a mesma. Mas vai ter pessoas que as pessoas vão falar assim, mas quem foi que sumiu? É muita gente. Então depois de 7 anos Jesus vai trazer a noiva para o Monte das Oliveiras. E todo olho vai ver, o mundo inteiro vai ver a noiva que sumiu num dado momento, depois da meia-noite, em que o noivo veio buscar. Mas espera um pouco, e para que as lâmpadas? É muito simples. Se você não tiver lamparina acesa, agora deixa eu mudar a história. Você não consegue ver nada. Enquanto nós estamos nos cultos adorando a Deus, nós precisamos ter a lamparina acesa. Por quê?
para ver o noivo vir, para ver o noivo passar, para ver o noivo abençoar a igreja, para ver o noivo falar. Mas e quem vai para o culto com a lamparina apagada? Não vê nada, nunca presencia nada, não tem um único testemunho de vida. Tudo que se escuta é grito. Hoje tem cultos que se escuta muito grito, mas não se vê o noivo. Só se escuta muito grito, mas não vê acontecer nada, porque as lâmpadas se apagaram. Então é necessário ter a lamparina acesa. Para quê? Porque quem tem lamparina acesa ouve o grito, que é a palavra pregada, mas vê o noivo passando também, abençoando o seu povo. Então, a parábola das 10 virgens, ela traz a história primeira, de que realmente Jesus vai vir buscar a sua igreja. A parábola das 10 virgens me ensina que as 10 virgens não é a igreja. As 10 virgens têm apenas a lâmpada para clarear, para ver o noivo, mas não é a igreja, porque a igreja não precisa de lâmpada. A igreja é a noiva, e a noiva não é convidada para o casamento. Então você já viu algum casamento a noiva apresentar o convite na porta? Isso não existe, mas as virgens precisam do convite. Então o convite vai ser naquele grande dia quando abrir o milênio. Bem-vindo, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto antes da fundação do mundo. Nota-se que na parábola ninguém viu a noiva, porque a noiva é invisível. Oh, glória a Deus! A noiva não aparece. E Jesus está falando semelhante ao reino. É que a noiva vai primeiro e o reino vem depois. Então você tem um privilégio muito grande de estar pronto e preparado. Agora eu faço uma pergunta a você. Você colocou o véu da separação, o véu da santidade. Você colocou o véu que identifica que você tem um dono, que você tem alguém que lhe ama, que te comprou. As pessoas olham para você e enxergam esse véu, que você agora não aceita as cantadas do mundo, você não aceita as ofertas do mundo, porque se você aceita, então o véu foi retirado, o teu relacionamento foi cortado. Então o rosto da igreja, só quem pode ver é Cristo. O mundo não pode ver. O mundo só pode ver o rosto da noiva quando bate numa face. Aí ele diz, quando te baterem numa face, ofereça a outra, não é o outro lado. A outra face é a face da noiva. A noiva que ama o noivo e que não quer de jeito nenhum perder esse dia do encontro glorioso. Outra questão, como é que está o teu enxoval? Você está preparando através da vida de oração, de jejum, de respeito às autoridades, princípios de honra, frequência nos cultos, lendo Bíblia? O seu enxoval está pronto já? E onde é que estão as virgens? Você está convidando pessoas para esse grandioso dia? Ou você vai se casar sozinho e não quer que ninguém esteja com você? Eis a questão. E uma outra coisa, não importa a hora, você está pronto para ir? Se você não está, então agora é a hora de você voltar para Jesus, rever os seus conceitos de vida, se reconciliar com Cristo e dizer, eu quero ir com Cristo, porque eu sei que daqui a pouco ele vai vir me buscar, porque ele me comprou e me fez a promessa. Daqui a pouco, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. É isso aí, parábola das 10 virgens, para você meditar um pouco e olhar os seus conceitos e não aceitar mais aquele tipo de mensagem que as 10 virgens é a igreja. Não. 10 virgens não é a igreja, mas você é a igreja. É a noiva que não aparece, mas é a noiva que vai subir. Então os amigos do noivo vão vir, que são os anjos, acompanhado com o arcanjo. E as amigas da noiva também vão estar. Eles vão adentrar para celebrar depois. Oh, glória a Deus. Então, fique tranquilo. E outra questão, a noiva vai entrar para as bodas. As bodas, no dia da núpcia, os amigos não podem entrar. Mas os amigos depois vão entrar para ver a herança da noiva. Tá bom? Então isso é milênio. Oh, glória a Deus. Isso é profundo demais, gente. É coisa linda, é a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Muito obrigado. Deus abençoe. Você acabou de ouvir uma mini